Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei contando aqui uma experiência em visão que o Senhor me deu com uma ala do inferno, uma parte do inferno que foi preparado para as pessoas que praticam este pecado e não se arrependem. E antes de eu estar aqui contando esse testemunho, eu gostaria de estar trazendo aqui um versículo importante que se encontra no livro de Isaías, capítulo 55 e verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Faz tempo que eu estava orando a Deus para contar essa experiência aqui no canal, se de fato era para ser contada ou não. E hoje pela manhã o Senhor me trouxe a confirmação que eu deveria contar essa experiência em visão que eu tive com uma parte do inferno. Confesso para os irmãos que essa experiência eu não contei para ninguém, não contei na igreja, não contei para ninguém. Então, a partir deste momento, eu estarei contando aqui para os irmãos sobre essa experiência em visão no inferno. Hoje pela manhã eu estava orando e eu comecei a descer para baixo. O meu espírito começou a descer para baixo no abismo. E eu senti que Deus queria me arrebatar para confirmar que era para mim relatar aqui esse testemunho em visão do inferno aqui no canal, porque eu comecei a ouvir gritos ensurdecedores lá embaixo. E esses gritos eram de um desespero tão grande, que parece que você ia ficar surdo, de tão forte, de tão alto que é os gritos lá embaixo do inferno. Aí eu falei: Senhor, eu não estou preparada para ser arrebatada para ver o que está acontecendo lá embaixo agora. Aí o Senhor me trouxe de volta e o Senhor me mostrou o vídeo que foi gravado para contar essa experiência, para relatar essa experiência, para que eu tivesse essa confirmação que era para mim contar aqui no canal. E a ala que o Senhor me mostrou que existe lá no inferno, que está preparada para pessoas que praticam pecados no pensamento, sem arrependimento e sem mudança nenhuma. São pessoas que pecam através do pensamento. Essas pessoas que possuem pensamentos maliciosos, pensamentos perversos, pensamentos de adultério, pensamentos de fornicação, de todo tipo de pecado. Se essas pessoas alimentam esses pensamentos, existe uma ala do inferno que está reservada para essas pessoas. E o Senhor, dentro dessa visão, o Senhor começou a me mostrar essa ala. Eu quero te dizer para você que lá no inferno tudo é sem forma. O Senhor me mostrou um lugar, o Senhor me mostrou uma ala, um lugar que parecia um quarto. Só que no mesmo momento que eu falo para você que era um quarto, não era um quarto, porque ele não tinha forma. Então um quarto, ele é quadrado, ele tem forma, mas lá no inferno as coisas são sem formas. E aquele quarto era um abismo, a qual sobre esse abismo havia uma cama. Era um quarto que parecia ser redondo, esse quarto não tinha chão, não tinha piso físico, era um abismo no lugar do chão. Então só havia essa cama que flutuava naquele local que parecia redondo, com um abismo, um buraco preto embaixo. E a pessoa ficava em cima dessa cama. E bem para cima assim existia uma parede muito alta. As paredes daquele local eram tão altas que a pessoa que ficava com aquela cama que estava em cima do abismo, flutuando sobre o abismo, ela não conseguia de forma nenhuma escapar. E naquelas paredes altas e escuras, bem no alto, tinha um buraco que parecia uma janela de escape para as pessoas que estavam ali naquela ala do inferno. Só que era somente para simbolizar enquanto essa pessoa sofria com essa ilusão. A pessoa que estava sobre essa cama, que estava sobre o abismo, as pessoas que vão para essa ala do inferno, elas ficam sobre aquela cama, a todo tempo imaginando escapar por aquele local que está no alto, que simboliza uma janela. Mas lá dentro não existe escape. Então aquela pessoa ficava ali em cima da cama, imaginando escapar do inferno, imaginando escapar daquela ala. Enquanto ela estava imaginando escapar,
subia uma serpente negra daquele buraco que estava embaixo, do abismo embaixo, e começava a atormentar aquela pessoa. E ela não conseguia escapar dos tormentos da ala do inferno. Elas não conseguiam escapar das torturas que os demônios promoviam contra a alma delas. Por quê? Se elas tentassem pular para escapar, elas caíam no abismo e novamente aquela cena se repetia. Ela aparecia novamente em cima da cama e aquela serpente negra subia do abismo e começava a atormentar aquela pessoa. Então, aquela cena se repetia. Todas as vezes que a pessoa pulava no abismo, ela voltava novamente no mesmo local e a mesma serpente vinha novamente para atormentar aquela pessoa. Porque a eternidade do inferno não existe um futuro diferente. A eternidade do inferno é uma repetição de torturas do inferno. Então, todas as vezes que uma tortura acaba, novamente recomeça, como se fosse uma cena de um vídeo, que acabou o vídeo e você novamente coloca aquele vídeo novamente e se repete novamente. Então, as torturas ali no inferno, elas vão se repetindo eternamente. E aquela pessoa que está ali no inferno, ela vai sofrendo de uma forma repetida. Todas as vezes que ela imagina escapar ou sair daquele local, começa novamente a tortura daquela pessoa. E o Senhor me disse que quando essa pessoa que pratica esses pecados de perversidade, adultério em pensamento de forma voluntária, são pessoas que alimentam pensamentos perversos. Eu quero te dizer uma coisa: Satanás, ele lança a sua semente, mas vai depender de você se você vai alimentar essa semente. Então Satanás, ele lança a semente na sua mente, no seu coração, para que você tenha essa decisão de alimentar. Porque quando você alimenta a semente que Satanás coloca na sua mente, no seu coração, você está pecando contra Deus. E essas pessoas pecavam constantemente sem arrependimento nenhum em pensamento. Pensamentos imorais, pensamentos de adultério. E essas pessoas não tiveram arrependimento, não confessaram a Deus e não mudaram o seu pensamento. Não se converteram de pensamento. Por isso, elas foram para aquele local quando elas morreram. Da mesma forma que aqui na terra, em vida, essa pessoa, ela imaginava o pecado em sua mente, o adultério em sua mente. Da mesma forma, quando ela morrer sem arrependimento nenhum, ela vai se encontrar nessa ala do inferno e lá ela vai imaginar a sair de lá por aquela janela que simboliza somente. Porque no inferno não existe escape. Toda saída lá é uma ilusão. Então as pessoas, elas ficam com essa ilusão no inferno, de querer escapar, de querer sair, mas nunca poderão sair daquele tormento. Da mesma forma que elas imaginavam e alimentavam o pecado em suas mentes, da mesma forma elas vão sofrer em suas imaginações de tentar sair do inferno e na verdade vão ser atormentados eternamente. E lá no inferno não tem fonte de luz, não existe claridade no inferno. Então era um local muito escuro, parecendo que era meio acinzentado, uma cor assim estranha, sem cor. Não tem luz e não tem cor. É um lugar escuro, acinzentado, que as pessoas a todo tempo, o principal pensamento das almas que estão lá é escapar, achar um jeito de escapar de lá. Só que todos os dias e toda a eternidade, esses pensamentos delas lá no inferno vão atormentar elas, porque elas não tiveram arrependimento aqui na terra, não tiveram mudança, não confessaram os seus pecados a Cristo, permaneceram no pecado, até mesmo na mente, no pensamento. Que essa ala, essa parte do inferno que o Senhor me mostrou, é uma parte aonde as pessoas são condenadas por conta do pecado em pensamento. Pessoas que pecam constantemente em pensamento, estão presas com sua mente no pecado. Essas pessoas alimentam isso todos os dias. Então, por isso que eu digo, o crente que não tem uma vida de oração, um crente que não tem vigilância, é difícil ele ter salvação. Por quê? Nós pecamos constantemente, nós somos pecadores. Como que é as pessoas que pecam por pensamento?
palavras, que não têm a vida de oração, vão conseguir entrar no céu se elas nem confessam seus pensamentos pecaminosos ao Senhor. Se elas nem confessam, não tem espaço para confessar os seus pecados, que são muitos, ao Senhor. Então é através da confissão e do arrependimento que nós poderemos herdar a salvação que Cristo tem para nos dar. E essa é uma parte do inferno que o Senhor me mostrou, reservado para essas pessoas que pecam com pensamentos de adultério, pensamentos perversos, maliciosos. É para essas pessoas. Diferente da outra vez que o Senhor me mostrou, outra parte do inferno que foi antes de eu me converter a Cristo, que é uma grande multidão de pessoas que estavam queimando em chamas na escuridão, estavam em agonia queimando na escuridão. Então, eu quero deixar aqui essa experiência em visão para trazer esse alerta que é necessário a santificação de corpo, de alma e espírito para entrar no céu.